tudo para você que sempre procura trazer a melhor informação para o seu bem-estar. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Rodrigo Bruno, que é cirurgião geral especializado em coloproctologista. Olha a palavra, hein, gente? Tudo bem, doutor? Tudo bem, Viane? Tudo jóia, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. É um prazer todo meu, sempre um prazer estar tirando as dúvidas, sempre um prazer. Ainda mais com essa especialidade, né, doutor? Difícil, que muita gente não sabe ainda o que é, né? O que seria? Eu mesmo não conhecia essa especialidade. Explique pra gente, né, pros nossos telespectadores, o que é a coloproctologia. É ótima essa pergunta, ia ser um prazer explicar, porque a coloproctologia é a especialidade médica que trata de uma parte do intestino. A parte que ela trata é mais o intestino baixo, que é o reto, o ânus e o intestino grosso, especificamente, e também a parte do intestino fino. Então ela trata de uma série de doenças clínicas e cirúrgicas do intestino grosso, do reto, que é a parte final do intestino, e o ânus. Bom, doutor, é verdade que no nosso intestino há bactérias que nos ajudam para uma melhor saúde, mas também muita gente pensa que só tem bactérias ruins, isso é verdade? Isso é verdade. O que acontece é, o intestino grosso, ele tem milhões e milhões de bactérias, Viane. Inclusive, é quando a gente fala aqueles 3 primeiros meses que o nenenzinho tem cólica, ali é onde está começando a formar e a terminar essa colonização. Então a bactéria, ela acaba ajudando na digestão e na absorção de vários nutrientes, e as bactérias, elas podem ser boas ou ruins, né? Geralmente as bactérias que vivem no nosso intestino, elas nos ajudam. Agora, o que acontece é que em algum momento a gente pode, às vezes, comer um alimento estragado. Esse alimento, ele pode mudar essa flora intestinal, que é chamada, as bactérias chamadas de flora intestinal, e aí dá a oportunidade de bactérias que não vivem no nosso intestino vir para dentro do nosso intestino. Onde causa as viroses. E é onde causa as viroses, que são os vírus, e às vezes as infecções, que aí são causadas pelas bactérias. Entendi. E por que há tanto índice, né, de aumento de câncer do intestino hoje em dia? O que acontece é que ele vem aumentando realmente nesses anos por vários motivos. O primeiro é a alimentação. Hoje, na correria do dia a dia, e com a alimentação que a gente come, tem muita gordura, fritura, nitratos e nitritos. E cada vez menos fibra. Então o que acontece? Quanto menos fibra e mais alimentos com gordura, fritura, nitratos e nitritos, isso vai corroendo a mucosa do intestino de uma maneira bem lenta, causa essa mutação, essa alteração da célula e desenvolve o câncer. Fora isso também, Viviane, que é uma coisa que a gente tem que falar, os exames para diagnosticar o câncer estão cada vez melhores, mais fáceis e com maior acesso à população. Quais são os sintomas? Como que a pessoa sabe? Ótima precisa pergunta. Procurar um médico? A primeira coisa é, tudo que altera o seu intestino deve ser procurado um médico especialista, que no caso é o proctologista, agora então coloproctologista, porque é o intestino grosso. Então, se você tem um intestino que funciona de uma determinada maneira e ele começa a ficar com muita diarreia, ou ele começa a ficar muito preso, ou ele começa a sangrar, ou ele começa a ter muco, que é um catarrinho que sai nas fezes, isso leva você a ter essa visão que está alguma coisa alterando. Agora, o câncer intestinal, ele tem uma prevalência maior nas pessoas que têm 50, 60 e 70 anos. Então, a partir dos 60, 70 anos, o câncer é mais prevalente. E por que alguns alimentos mudam completamente o nosso intestino, né? Assim, na palavra popular, chega a soltar mesmo, dá uma diarreia, né? E às vezes faz muito barulho na barriga, dependendo do que você come. Dependendo da alimentação, Viviane, a gente realmente tem uma alteração dessa flora intestinal. Então, tem alimentos que fermentam, ou seja, produzem mais gases. Tem alimentos que são um pouco mais irritativos para a mucosa intestinal. Então, o que acontece? Como lá dentro está cheio de bactérias, essas bactérias reagem a essa alimentação. Geralmente são alimentos que contêm açúcares, gorduras, frituras, condimentos mais fortes. Isso tudo pode irritar a mucosa do intestino e, como uma reação a essa irritação, ele produz mais gases, produz mais muco, e isso faz com que ele aumente seu peristaltismo, seu movimento, e como uma maneira de se defender, ele joga isso para fora. Né? Vale a pena a gente falar uma coisa que, na grande maioria das vezes aqui no Brasil, a gente trata também as parasitoses intestinais e a gente refaz essa flora intestinal. Então, como a gente às vezes come muito na rua, toma água com gelo, às vezes isso pode alterar a flora intestinal. Bom, doutor, e as pessoas que
tem vermes, né? Às vezes não tem, também não sabe. Tem que tomar o remédio todo ano. Por causa dessa alimentação mais moderna hoje, na rua, em restaurantes, às vezes a gente não sabe como o alimento foi conservado, como que ele foi feito, como que ele foi fabricado. A gente tem uma tendência a, pelo menos uma vez por ano, a tratar os pacientes com essas medicações antiparasitárias. Isso aí é uma maneira de a gente prevenir algumas alterações intestinais. Não é que é para sair tomando todo mundo remédio, e não é isso que a gente tem que fazer. E é verdade que se uma pessoa da família toma, todos têm que tomar? Às vezes a gente tenta fazer, não necessariamente isso precisa ser feito, mas geralmente como a família tem uma alimentação bem parecida, geralmente quando sai junto, a gente acaba tratando a família inteira para poder já ter um tratamento completo. Bom, gente, olha, muitas perguntas bacanas. Se você quiser saber mais, né, tirar suas dúvidas, pode mandar e-mail aqui para o nosso programa, no tv@tudopravocê.net. A gente vai até o Dr. Rodrigo para ele esclarecer mais, e tem um assunto muito amplo também, né, doutor? Tem muito assunto. Tem muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas. Acho que obrigado por me chamar para participar. Estou sempre à disposição. Acho que esse serviço que vocês estão prestando é excelente. Tem mesmo que divulgar. A gente fica satisfeito em poder colaborar. E eu acho que é um assunto, a coloproctologia tem tantos assuntos que a gente pode aí ir ajudando a população a ter mais contato, e a gente aí vai conversando. Então tá bom, doutor. Obrigada. Obrigado, Viviane. Prazer. Eu que agradeço.